Gostaria de lembrar a todos vocês que estão assistindo esse vídeo que eu moro em frente a uma avenida, então por isso vocês podem escutar motos, BRT, mas nos últimos vídeos isso não foi nenhum problema, né? Eu consegui tirar o áudio, então não teve nenhum problema. Olá pessoal, eu sou o Arthur Bernardo, esse é o canal Aula de Roteiro, um lugar onde eu auxilio você na escrita audiovisual e onde nós analisamos conteúdos de cinema e televisão. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço humildemente que você se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, e também curta esse vídeo, né? Curta esse vídeo porque isso ajuda muito na nossa divulgação, ajuda muito para que outras pessoas consigam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Tá bom? Então, pessoal, seguindo a tradição que eu já tenho feito há 2 semanas, né? Eu estou fazendo a tier list das novelas da Rede Globo dos seguintes horários. Eu já fiz das novelas das 7, já fiz também das novelas das 6, e agora, para fechar, eu vou fazer a tier list das novelas das 8. A década de 2000 é muito importante para mim, foi quando eu comecei a ter acesso às novelas e também ao audiovisual, e foi ali que eu percebi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Porém, eu costumo dizer que essa década, principalmente no horário das 8, ela é muito majestosa, tá? Praticamente todas as novelas são boas, né? Todas não. A gente vai ver isso aqui hoje. Mas em relação a isso, a nossa tier list está um pouquinho diferente. Eu considerei aqui Patrimônio Brasileiro, que são as novelas que eu realmente acho que são patrimônios históricos do Brasil, da história do Brasil. Novelão, para aquela novela que realmente é uma grande novela. Boa é uma novela que é uma novela boa, né? Conseguiu preencher os seus bons números de audiência, mas não chega a ser um novelão. Mais ou menos é aquela que é mais ou menos mesmo. Não tem muito o que falar dela, não é mais nem menos. Ruim é uma novela que eu acho que é ruim, né? E Melhor Esquecer é aquela novela que realmente deu problema, que não foi vantajoso para a Rede Globo, que não foi vantajoso em nada. Então é melhor a gente esquecer essa novela, porque realmente não vale a pena ficar lembrando dela. Então a gente vai tentar fazer isso na ordem, tá? Na ordem de lançamento das novelas. E eu vou começar aqui com Laços de Família, que eu considero um patrimônio brasileiro. Laços de Família é um patrimônio brasileiro porque tem cenas... Vamos lá, vamos começar com a Helena, talvez a Helena mais icônica que exista nas novelas do Manuel Carlos, né? A Vera Fischer eternizou o papel, né? A gente sabe muito bem disso. Em compensação, você também tem personagens que são muito memoráveis, como a Iris, como a Capitu. Eu acho que é uma novela que trabalhou muito bem os ícones, ela tem uma iconografia muito marcante. E também tem uma cena antológica, que é a Camila raspando a cabeça no hospital. É uma novela que mostra pra gente que as palavras têm poder. As palavras, elas podem nos atingir de diversas maneiras, de maneiras muito fortes. Então eu considero Laços de Família uma excelente novela, um patrimônio brasileiro. É tudo bem, vamos lá, vamos considerar que algumas coisas envelheceram muito mal, né, em relação à disparidade entre Helena, entre a Zilda, mas eu acho que é uma excelente novela, tá? É um produto da sua época. Porto dos Milagres, eu lembro dessa novela, mas eu lembro que quando passou no Canal Vivo, as pessoas comentaram que ela era bem so-so. Lembro bastante da Camila Pitanga, da Flávia Alessandra, do Marcos Palmeira. Não é uma novela ruim, não, tá? Mas também nunca foi reprisada, não vale a pena ver de novo. Ela é uma novela que tem os seus pontos altos, mas eu acho também que ela é um pouquinho esquecida no churrasco, no meio de tantas outras boas novelas. Porque a década de 2000 tem muitas novelas maravilhosas. Então acho que Porto dos Milagres fica ali no escanteio, sabe? Fica ali um pouquinho destacadinha, sabe? Mas não chega a ser uma novela ruim. Eu já vou adiantar para vocês
que O Clone é a minha novela favorita e, na minha opinião, quem viu o vídeo do Top 10 novelas dos anos 2000 sabe que O Clone é, na minha opinião, a melhor e maior novela dos anos 2000. O Clone é icônico em todos os sentidos. Tem várias questões dramáticas envolvendo a Jade, envolvendo os personagens gerais. É uma novela que necessariamente não tem vilão, mas trabalha muito bem o antagonista. A diferença de vilão para antagonista é que vilão tem a conduta voltada para o mal. O antagonista, ele atrapalha o objetivo do teu protagonista. É uma força que se opõe ao objetivo do protagonista. E justamente o Clone, cada um tem o seu objetivo, cada um quer alguma coisa, e acaba que isso interfere no desejo do outro. Então, eu acho que o Clone trabalha muito bem essa questão de antagonismo na novela. É uma novela sobre egoísmo, então eu acho que toda a iconografia do mundo muçulmano, todas as questões que envolvem os personagens brasileiros também, e também a questão da dependência química, a ficção científica na clonagem humana, como que a gente enxerga os muçulmanos, como que os muçulmanos nos enxergam. Tem muita coisa, Inxalá, muito ouro, não é brinquedo não, muitos bordões marcantes. E é impressionante como que o Clone vicia. O Clone é uma novela que você não para de assistir. Você fica viciado, você fica vidrado, só querendo saber de assistir o Clone. Tá? Então é uma novela que repercute até hoje. Tem minha protagonista favorita, que é a Jade. Eu amo a Jade de paixão. Então acho que o Clone é um patrimônio brasileiro que não deve ser, não merece um lugar menor do que a primeira colocação. Aí depois do Clone vem Esperança, né? Melhor esquecer Esperança. Esperança foi uma novela muito problemática. Já começou, tem bastidores muito conflituosos, mas também tem a questão envolvendo Benedito Rui Barbosa e Valcer Carrasco. O Benedito Rui Barbosa já chegou a dizer que ele daria uma porrada no Valcer Carrasco se o visse na Globo. Uma coisa um pouco desnecessária de se dizer, mas não estou no lugar dele para saber o que eu faria se eu visse alguém escrevendo um texto que não fosse aquilo que eu queria, né? Então, Esperança é uma novela que é melhor esquecer. Deu muito problema, não deu audiência, tá? Então, eu acho que é uma novela que, de todas, foi a pior. Tá? Disparadamente foi a pior dos anos 2000. Aí depois veio Mulheres Apaixonadas. E Mulheres Apaixonadas é um novelão. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Mulheres Apaixonadas é um novelão. É uma novela incrível. Uma novela incrível. Eu acho que faz muito bem jus ao título da novela, que é Mulheres Apaixonadas, porque são várias crônicas do cotidiano de várias mulheres, vários dilemas femininos. E a Helena, diferente das outras, é uma Helena que ela conduz essas crônicas. Ela não é talvez a personagem mais importante dessa novela, mas ela que conduz tudo. É ela que cuida da Raquel quando ela é violentada, é ela que segura as pontas da Santana, é ela que se abre com a Lorena, é ela que tem a relação com as alunas. Então, eu acho que essa Helena, também tem a questão da Vanessa Gerbelli, né, com a Fernanda. Então, eu acho que é uma novela bem Manuel Carlos, aquela coisa bem cotidiana mesmo. Mas eu assumo que eu gosto muito de Mulheres Apaixonadas e tem outras personagens que também são muito icônicas, como a Heloísa Louca. A Heloísa Louca é maravilhosa. Tem também a Salete, que é a primeira personagem da Marquezine. Temos o Marcos, que, meu Deus do céu. Temos a Clara e a Rafaela. Temos a Paulinha. A Paulinha, engraçado, eu acho... Eu não consigo levar a Paulinha a sério. Não consigo. Eu choro de rir com ela. Com as absurdos que ela diz. Temos também a Doris, que é uma das personagens mais odiadas da televisão brasileira. Carlão. Cara, é uma novela incrível. Uma novela de tirar o chapéu.
E agora nós vamos para celebridade. Celebridade. Novelão ou patrimônio brasileiro? Comentem aí o que vocês acham, mas eu acho que é Gilberto Braga, né, amores? Então é patrimônio brasileiro. Eu acho que celebridade foi a vale tudo dos anos 2000, porque tem um mistério. Quem matou Lineu Vasconcelos? É um mistério que assolou o país durante muito tempo, durante meses. A gente ficou se perguntando quem matou Lineu, quem matou Lineu, quem matou Lineu, quem matou Lineu. E quando chega nesse ponto da novela, a gente não esperava que fosse a Laura. E falando em Laura, a gente tem uma vilã com um backstory incrível, né? Aquela questão da música, da Musa do Verão ter sido feita para a mãe dela e não para Maria Clara, e por isso ela ter passado fome, ter enfrentado uma desgraça, sendo que a Maria Clara é uma das melhores protagonistas que existem em novelas. Ela é bem protagonista do Gilberto em relação à honestidade, mas ela é uma protagonista que, diferente das outras mocinhas, ela não leva desaforo para casa e ela sabe como afrontar as pessoas com classe. Ela afronta todo mundo mesmo, quer nem saber se tiver que te dar um tapa, vai sair no jornal, ela vai te dar um tapa. Então, celebridade é um novelão, cara, não tem como, mas é um patrimônio brasileiro porque carrega o textão do nosso saudoso Gilberto Braga, uma novela bem Gilberto Braga, que a gente adora, que a gente corteja e merece todo o tratamento especial do mundo. E depois dela vem Senhora do Destino, que também é um novelão. Vocês estão vendo que só tem novelão, só tem patrimônio até agora, né? Da televisão brasileira. Uma novela que tem, assim, Giovanni Improta, Nazaré Tedesco, são dois personagens importantíssimos, icônicos, sendo que a Maria do Carmo, defendida muito bem pela Suzana Vieira, também é um personagem icônico, também é um personagem que arrasa quarteirões, é uma mãezona, mostra uma questão universal que é o amor da mãe. Eu acho que a Senhora do Destino é um patrimônio. Gente, Nazaré Tedesco virou meme internacional. Tem gente que compartilha a Math Lady, que é a mulher da matemática, em todos os lugares, todas as ocasiões possíveis. É um meme muito engraçado. Não tem como a gente dizer qual foi o maior momento da Nazaré na novela, porque a Nazaré, quando você vê vários momentos dela, você vê que um é melhor do que o outro. Então não tem como escolher um momento só da Nazaré Tedesco, que na minha opinião é a maior vilã dessa década. Em termos de vilania, ela só perde para Odete Roitman. Odete Roitman é a pior de todas. Mas eu acho que é uma novela impecável, em todos os sentidos. Senhora do Destino, por pouco, não foi o primeiro lugar. Tá? Por pouco não foi o primeiro lugar em relação a novelas icônicas. Tá? Em relação às novelas dos anos 2000. Mas existe o clone. Então, o clone, depois Senhora do Destino, depois Laços de Família, depois Celebridade. Quem viu o vídeo do Top 10 dos anos 2000 sabe que isso aqui está bem condizente com o que a gente colocou lá. Tá? E depois de Senhora do Destino veio América. América eu considero um novelão. Tá? É a maior novela dos anos 2000, a maior novela em termos de audiência dos anos 2000, porque o último capítulo da novela foi o maior ápice de audiência dessa década. Mas não chega a ser um patrimônio brasileiro, não chega nem a ser melhor do que Mulheres Apaixonadas, mas é um novelão. Gente, assim, a Sol, né, tem gente que não gosta muito da Sol, que acha ela muito bobinha e tal. Mas eu gosto de América bastante. Eu lembro que foi uma novela que bombou muito, repercutiu muito na época. No início foi um pouquinho conturbado, mas depois trocaram a direção e aí a novela deslanchou. Tem personagens marcantes também, como quem não se lembra da Nilta e do Dinho, quem não se lembra do Ailton Graça com a Paula Bonamarque, né? Bruna Marquezine também fazendo um papel marcante, que foi a... Eu não esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Era a menininha que era cega, eu esqueci. Flor, eu acho que era Flor o nome dela, se não me engano. Comentem aí qual era o nome da Bruna Marquezine no América, tá? Por favor. Mas tem a personagem que eu mais amo nessa novela,
que é Creuza. Gente, a Creuza é muito engraçada. A Creuza provocando o Tião, ele ficando doido, é muito engraçado. Muito, 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 muito engraçado. Eu choro de rir com a Creuza. É uma personagem bem divertida nesses termos. Então, eu acho que é uma novela muito boa. Sim, é um novelão mesmo. Não tem do que reclamar em relação à América. E aí nós vamos com Belíssima, que também é um novelão. Tá? Também é um novelão. Belíssima tem personagens bem marcantes. Eu acho que é uma novela que tem o seu potencial, né, de entreter. E acho que é uma novela que está no imaginário popular também. Não é a mais icônica dos anos 2000, está longe de ser, mas é uma novela muito boa. Uma novela incrível em seus sentidos, seus aspectos. Páginas da Vida eu coloco como novelão também. Tá? Eu acho um novelão, mas eu acho que Páginas da Vida como é que eu vou dizer, meu Deus? Páginas da Vida, o Maneco já não estava tão inspirado assim em Páginas da Vida. Mas eu acho que é uma novela boa, eu acho que é uma novela assistível, assim, que você fica um tempo assistindo, que você gosta de ver Páginas da Vida. Mas não é, tá longe de ser a melhor novela do Manuel Carlos, mas é uma novela muito boa, tem uma Helena muito boa também. O ponto forte da novela são as atuações da Lília Cabral e do Marcos Caruso, que são gênios da atuação, e eu acho que as atuações dos dois nessa novela mereciam Oscar. Tá? São duas atuações muito boas. A cena do Marcos Caruso descobrindo que a filha faleceu, a Nanda, as cenas de mágoa da Marta são muito boas também. Mas eu acho que essa novela, ela tem uma... Eu acho que essa novela, ela é do seu tempo. Eu acho que é uma novela boa, mas também... É um novelão, uma novela muito boa. Tá? Depois de Páginas da Vida, vem a nossa digníssima Paraíso Tropical. E vocês me perdoem, mas eu vou botar Paraíso Tropical aqui na frente de Belíssima. Paraíso Tropical é muito bom. Gente, é muito bom. Eu adoro. Não chega a ser um patrimônio brasileiro, mas é muito boa. Que novela boa. Eu gosto muito de Antenor Cavalcante. Gente, Tony Ramos fazendo empresário babaca é muito bom. Muito bom, muito bom. Tá? Eu acho que... Assim, cara, é impecável. É impecável Paraíso Tropical. Não tem do que reclamar. Você tem uma das maiores químicas em relação a antagonistas, a vilões de novela, que é o Olavo e a Bebel. Gente, Bebel é uma anti-heroína incrível. Assim, ela mostra pra gente que é possível você amar uma personagem independente de quem ela seja, né? Ela era uma prostituta, ela era uma mulher, de certa forma, muito exuberante, um pouco vulgar, né? Mas você amava a Bebel. Eu amo a Bebel, de todas as formas. Amo muito a Bebel. E o final dela é muito à frente do tempo, né? Porque você diz ali que o que a gente está vivendo no Brasil hoje em dia, né? E também eu gosto muito do Daniel. Daniel, protagonista, defendido pelo Fábio Assunção de maneira primorosa. Eu gosto muito dos protagonistas de Gilberto. E aí você tem também um outro ponto que é muito glamour, outros personagens também que são icônicos. Ivan, Thaís. Thaís é muito boa. Marião Novaes, só Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Moto passando. Na verdade é um caminhão.
Só Gilberto Braga e Ricardo Linhares para te entregar uma personagem incrível como Marion Novaes, que é uma oportunista, uma mulher que é maquiavélica. Nossa senhora, que mulher horrorosa, mas muito bem feita pela Vera Holtz. E também tem um mistério, né? Quem matou Thaís, mas o detalhe do quem matou Thaís não é quem matou ela, né? O detalhe do quem matou Thaís é o motivo que choca as pessoas. Mas todo mundo está muito bem nessa novela. Eu acho que Paraíso Tropical merece a sua colocação aqui, tá? E aí vem Duas Caras. Duas Caras eu vou colocar em ruim. Eu acho Duas Caras muito fraco. Desculpem os fãs de Duas Caras. Eu acho a Silvia uma vilã muito forçada, apesar de ter momentos engraçados. Eu acho que é uma novela ruim. Tem um grande elenco, mas é uma novela ruim. Essa novela não me pega de jeito nenhum. Não gosto de Duas Caras. Acho uma novela ruim. E vocês estão vendo que tem pouca novela ruim em relação a anos 2000, né? Mas eu vou colocar em ruim. Duas Caras não me pega de jeito nenhum. Eu não gosto, tá? Vocês me desculpem, os fãs, mas Duas Caras não faz o meu tipo. E aí depois vem a favorita. Patrimônio Brasileiro. Patrimônio Brasileiro. Cara, é uma novela de atuações primorosas. É uma novela de atuações impecáveis. Eu acho que a Flora... eu acho que o autor soube brincar muito bem em relação como é que eu vou dizer? Em relação a você brincar com os estereótipos que a gente está acostumado, que o público está acostumado a assistir nas novelas, cara, o João Manuel Carneiro tirou muita onda nessa novela. Ele fez uma coisa que ninguém fez. Quem está dizendo a verdade entre essas duas mulheres? Até hoje lembro, eu acho que a Favorita tem o melhor teaser já feito na televisão brasileira, que é a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar falando sobre o crime que aconteceu, elas falam exatamente a mesma fala. E, cara, aí você já fica naquela, quem é que está dizendo a verdade? Meu Deus, duas mulheres, duas versões de uma mesma história. É incrível. É incrível. Então, eu acho que a Favorita é um patrimônio brasileiro. Tem atuações, cara, Tarcísio Meira, Lília Cabral, Jackson Antunes. Eu tive a oportunidade de encontrar o Jackson Antunes numa estreia e falar para ele, cara, você me deu medo nessa novela. Ele falou, cara, eu apanhei na rua por causa dessa novela. Que não sei o quê. Muito gente boa, Jackson Antunes. Então, assim, eu acho que é uma novela completa. Glória Menezes, Mauro Mendonça, Ari Fontoura. Gente, o que é aquela cena do Ari Fontoura descontando a sua raiva em cima da Donatella? É absolute novela. Poderia ser absolute cinema, né? Então, a Favorita fica com o patrimônio brasileiro e também à frente já a Favorita nós temos Caminho das Índias. Que novela majestosa, cenários incríveis, roteiro muito bom, apelo social incrível também com a campanha da saúde mental. Caminho das Índias é uma novela que chega chegando, sabe? Olha eu aqui, eu existo. Eu sou o Caminho das Índias, que nos apresentou um dos maiores casais com química da televisão brasileira. Juliana Paz e Rodrigo Lombardi têm uma química... Nossa senhora, que química, que casal. Sério mesmo. A química dos dois é... Você encontra química muito boa entre Tony Ramos e Glória Pires, uma química muito boa entre Malvino Salvador e Flávia Alessandra, uma química muito boa, que também virou um casamento, né? Entre Glória Menezes e Tarcísio Meira, Suzana Vieira e José Wilker, mas Juliana Paz e
e Rodrigo Lombardi são... Cara, e também tem Ivone, vários personagens que entraram no nosso imaginário. Tem a Surra, que é a Melissa da Ivone, o Tarso, Norminha. Então, uma novela que eu amo de paixão, uma novela impecável e acho que Caminho das Índias. Como é que você ganha o primeiro Emmy do Brasil em relação à telenovela? Primeira novela a ganhar o Emmy internacional e você não coloca ela como patrimônio brasileiro. Você vê que a gente tem 6 patrimônios brasileiros nessa década. É muita coisa. E outras 5 são novelões. E a próxima eu vou colocar Viver a Vida em boa. Eu acho Viver a Vida uma boa novela. Eu acho. Viver a Vida é uma boa novela. Tem uma novela assistível. Tá certo que não é a melhor novela do Manuel Carlos, mas é uma novela muito boa. Eu gosto dessa novela. Eu acho que do que se propõe a ser, ela é excelente. A Helena da Thaís Araújo é muito boa. Eu gosto da Helena da Thaís Araújo. Ela envelheceu muito bem. Ela foi muito bem defendida pela Thaís. A própria Thaís Araújo reconheceu isso. Mas eu também acho que a Helena, moral dessa novela, foi a Lília Cabral. Porque a Lília Cabral, ela já falou que ela faria uma Helena politicamente incorreta. A Tereza era politicamente incorreta. Ela tinha questões com as filhas, a Luciana, a Mia e a Isabel. Tinha envolvimento com o Zé Maier, que toda Helena tem que ter. Mas eu acho que é uma novela que emocionou muito o público, né? Trouxe o Matheus Solano para o seu auge, né? Depois ele veio com o Félix, que é o seu ícone, mas tá certo que é uma novela muito boa de se assistir, foi muito bem defendida no canal Viva, deu uma repercussão muito boa, excelente, então eu acho que é uma boa novela. Então ficamos assim, tá? Eu acho que só 4 novelas saem desse patamar de excelente novela, mas mesmo assim tem uma muito boa que é a Viver a Vida. Então, comente aqui embaixo qual é a sua novela favorita dos anos 2000. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, pois isso ajuda muito no nosso trabalho. E se você quiser aprender a escrever roteiro, vem para a formação de roteiristas do Roteiros e Narrativas, onde eu sou o professor. E vem também para o Curta em Prática. O Curta em Prática é o curso de roteiro, onde eu auxilio você a escrever um roteiro de curta-metragem em 2 meses. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.